Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte no Brasil. Arte Imperial. Em 1808, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, fugindo do imperador francês Napoleão Bonaparte, decidiu transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, ocasionando grandes mudanças no Brasil, inclusive no mundo artístico. Assim, o país, de uma colônia do Reino de Portugal, tornou-se sede do Império Português. A Revolução Francesa, em 1789, que gerou a queda da Corte de Versalhes, influenciou muitos países com o princípio de liberdade, entre esses, o Brasil. Sobretudo, a partir da proclamação da independência do país, em 1822, a nação brasileira foi invadida por um ideal nacionalista, mobilizando artistas e intelectuais em busca de elementos para a construção de uma identidade nacional. A coroação de Dom Pedro I, de Jean-Baptiste Debré. Período de regências e reinados. O neoclássico. A corte de Lisboa trouxe para o Brasil o neoclassicismo, um estilo artístico que começou a ser difundido na Europa na segunda metade do século XVIII, vindo a substituir a tradição barroca na arte brasileira. O estilo se reporta à época clássica, ou seja, à antiguidade grega e romana, tendo como características a presença de pouquíssimos ornamentos na arquitetura, com colunas mais lisas e linhas retas, quase sem enfeites, diferente do barroco que era rico em detalhes, linhas e curvas. Antiga residência de Francisco José da Silva Rocha, atual Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Academia Real de Belas Artes. Com a corte instalada no Brasil, a vida sociocultural cresceu no país e a influência estrangeira chegou até o dia a dia das pessoas. Começaram a surgir no Rio de Janeiro diversas instituições para atender às necessidades culturais. Foram então criadas a Real Biblioteca Nacional e a Academia Real de Belas Artes, por onde passaram muitos artistas brasileiros. Arquitetura civil. O Brasil, do século XIX, viveu uma época áurea do cultivo do café, deslocando a riqueza de Minas Gerais para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E claro, a arte, como é seu papel, acompanhou esse processo de mudança. Nesse sentido, os barões do café encomendavam a artistas franceses novos projetos no estilo neoclássico ou requeriam atualizações do estilo em suas mansões urbanas e rurais, sem restringir as produções ao centro do país. Portanto, a estética neoclássica se espalhou por todo o território imperial. Teatro da Paz, em Belém do Pará. Fachada da Real Biblioteca, atual Casa França Brasil, no Rio de Janeiro. Missão Artística Francesa. O Brasil não contava com mão de obra qualificada para promover a modernização estética desejada por Dom João VI.
Diante disso, ele recrutou artistas franceses em busca desse aperfeiçoamento. Chefiados por Jacques Le Breton, vieram pintores, escultores, arquitetos e músicos, além de artífices, ajudantes, mecânicos, serralheiros, ferreiros e carpinteiros, para o que se chamou de Missão Artística Francesa. Selos em comemoração aos 200 anos da Missão Francesa no Brasil. Nicolas Antony Taunay. As paisagens foram um tema muito importante para a pintura de então, que buscou enfatizar a beleza da natureza com seus rochedos, bem como a das construções coloniais. Nicolas Antony Taunay foi um dos grandes mestres desse período. Largo da Carioca, 1816. Entrada da Bahia e da cidade do Rio de Janeiro a partir do terraço do convento de Santo Antônio, 1816. Vista da Enseada de Botafogo, Rio de Janeiro, 1816. Jean-Baptiste Debré. Embora os brasileiros tenham reagido desfavoravelmente à invasão de artistas estrangeiros, pois se tratava de uma nova colonização cultural, estes deixaram uma profunda influência na arte brasileira. Jean-Baptiste Debré, de olhar muito curioso e apurado, ocupou-se em registrar os diversos grupos sociais. Entre os anos de 1834 e 1839, Debré registrou aspectos da cultura brasileira. Transporte de um proprietário. Um funcionário a passeio com sua família. Escravo apanhando. Tortura em escravos. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Álbum iconográfico do pintor, desenhista e professor francês Jean-Baptiste Debré. O artista registrou cenários e situações cotidianas durante o Brasil imperial, representando em suas pinturas índios, negros escravos em serviço à corte, assim como elementos da natureza. O Caboclo. Índios dançando. Índios em família. O romantismo. O estilo acadêmico e rígido do neoclassicismo começou a declinar a partir do lançamento do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Havia a necessidade de expressão, emoção e paixão. A ode ao clássico, o equilíbrio e a simplicidade deixaram de ser os objetivos do artista, que desejava demonstrar seu interesse nas raízes da nacionalidade, enaltecendo sua história e buscando uma linguagem própria para a construção de uma identidade nacional. O Último Tamoio, obra de Rodolfo Amoedo, 1883. A Primeira Missa no Brasil.
A primeira missa no Brasil, de 1861, é uma obra inspirada na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, que, entre outras observações, descreveu a primeira missa feita no país. O estilo de pintura adotado por Vítor Meirelles é influenciado por padrões estéticos europeus, que buscam a criação de figuras heróicas e exaltação da natureza. Vítor Meirelles, 1860. O Derrubador Brasileiro. Durante o Segundo Império, havia uma necessidade de se buscar uma identidade para o homem brasileiro. Algo que contemplasse a miscigenação entre índios, negros e portugueses brancos e modificasse o perfil racial da nação brasileira. Nasceu então a nova imagem do brasileiro. José Ferraz de Almeida Júnior, 1879. Independência ou Morte. A obra Independência ou Morte, de 1888, do pintor brasileiro Pedro Américo, é considerada a representação mais consagrada e difundida do momento da independência do Brasil, sendo o gesto oficial da fundação do país. Seu nome vem da exclamação de Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. É tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Pedro Américo, 1888. Proclamação da República. A obra Proclamação da República retrata o movimento político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a República do Brasil e, consequentemente, derrubou a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil. Benedito Calixto, 1893. Estátuas e monumentos. No período imperial, tornou-se moda esculpir estátuas e monumentos que exaltassem a realeza e a aristocracia. O império tinha que consolidar sua política num território imenso e encontrar orgulho para os brasileiros, até então colonizados. Estátua de Dom Pedro II. Obra de Francisco Manuel Chaves Pinheiro, Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro. Estátua de Dom Pedro I, obra de Luiz Rocher, Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Realismo. As modificações políticas sempre trazem transformações estéticas e culturais. Com a abolição da escravatura, em 1888, e com o fim do Império e a proclamação da República em 1889, por exemplo, novos ideais influenciaram a arte, que se tornou mais realista e naturalista. Uma Invernada na Praia Grande, de Benedito Calixto, 1892. Benedito Calixto.
pintor, desenhista, fotógrafo, professor, historiador, decorador, cartógrafo e astrônomo amador brasileiro Benedito Calixto é considerado um dos maiores expoentes da pintura brasileira desse período. Mesmo tendo estudado na Europa e assimilado as novas influências, continuou pintando quadros religiosos ou de teor romântico. Obra Anchieta escrevendo na praia, 1900. Brás Cubas leu o Manual de Leis da Vila de Santos, no imaginário do notável pintor. Obra Evangelho na Selva, 1893. Belle Époque. Entre os anos de 1870 e 1922, desenvolveu-se um período de cultura cosmopolita, de mudança nas artes, na tecnologia, no comportamento e na política do Brasil. No mundo artístico, a influência da cultura francesa era muito intensa e, por essa razão, muitos artistas brasileiros foram estudar por lá. A fotografia contribuiu muito para consolidar a imagem da criação de uma nação que entrava na era industrial. Com o incentivo de Dom Pedro II, que era fotógrafo, o final do Império foi todo documentado em fotos. Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Marc Ferrez. Marc Ferrez fotografou as condições de trabalho dos escravos e dos imigrantes recém-chegados e se tornou a maior expressão da fotografia durante os anos que antecederam a Semana de Arte Moderna, que ocorreria em 1922. Trabalho escravo em fazenda de café, no Vale do Paraíba, 1880. Ambulantes imigrantes italianos. Trabalho escravo em fazenda de café, no Vale do Paraíba, 1880. Negra com seu filho em Salvador, Bahia, 1884. Quitandeiras, no Rio de Janeiro, 1875. Ecletismo. Reuniu elementos dotados de linhas curvas do barroco, paredes lisas e ornamentos do rococó, assim como colunas e arcos romanos, típicos do neoclássico. Dessa maneira, apresentou-se para a sociedade da época um amplo leque de soluções possíveis na aparência dos telhados, que podiam adquirir diferentes aspectos de acordo com o estilo de inspiração. Era a linguagem eufórica da liberdade calcada nas novas tecnologias e no nascer dos novos tempos. Estação da Luz, em São Paulo. Mercado Adolfo Lisboa, em Manaus, Amazonas. Art Nouveau. Este estilo se destacou por realizar projetos mais integrados, abandonando o mero exercício de elementos compositivos. Inovou com linhas sinuosas assimétricas e trouxe as estruturas de ferro para os edifícios, imprimindo uma tendência cosmopolita. Edifício Pavão, no Rio de Janeiro. Art Deco.
Depois da Primeira Guerra Mundial, o Art Deco, que significa artes decorativas ou aplicadas, limpou as fachadas antes carregadas de elementos superficiais. Racional e simplificado, aliou-se ao gosto cubista de formas geométricas e planas. Torre do Relógio da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Empresas Randon, Vieser Engenharia e Foco Sistema de Gestão. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.